Meus irmãos queridos, um bom dia, paz do Senhor, como dizem os pentecostais. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, para darmos sequência a essas exposições que temos feito sobre essa porção das Sagradas Escrituras, que nos põe em contato com a biografia do nosso Salvador, sua mensagem. João, capítulo 10, verso 1, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos alguns domingos atrás e entraremos também em versículo novo, que não foi examinado ainda aqui na nossa igreja. Então, João, capítulo 10, verso 1. Todos acharam? Texto das Escrituras? Acharam? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para o momento de oração? Pai Santo, invocamos o Teu nome nesta manhã, porque Tu és o arrimo da nossa sorte, o fundamento da nossa esperança, o motivo da nossa paz. Se o universo nos fosse oferecido, até mesmo a eternidade, nossos desejos não seriam satisfeitos, uma vez que fomos criados para o Senhor nosso Deus, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em Ti. Por isso nós louvamos o Teu nome por tão santo conhecimento. Somos gratos pelo dia em que essa mensagem nos foi anunciada e trouxe alegria, esperança, sobriedade às nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome, por Tu mesmo, pelas Tuas perfeições. Nós bendizemos o Teu nome pelas Escrituras, como também pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela multiforme operação do Espírito Santo no seio da igreja. Nós louvamos o Teu nome pela Tua paciência, pelo Teu favor imerecido, e por aquela expressão do Teu amor, que a Bíblia chama de misericórdia, que o leva a se compadecer de nós e nos socorrer, quando no nosso sofrimento não temos recursos, Senhor, para ajudar a nós mesmos. Senhor querido, nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, apresentamos a Ti o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que somos, queremos até mesmo nos arrepender do nosso arrependimento, Senhor. Arrependimento sem lágrimas, arrependimento sem mudança de vida. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito comunique o Teu perdão aos nossos corações. Tu sabes que por natureza somos avessos ao Evangelho. Nossa razão se rebela contra ele. Ó Deus, por isso nós pedimos que o Espírito Santo aplique a promessa do Evangelho em nossos corações, porque caso contrário, não nos livraremos, Senhor, da culpa que atormenta, do temor que alvoroça a mente, Senhor, da inquietação de coração que faz com que só vivamos na expectativa de cedo de sermos julgados por Ti. Mas sabemos, Senhor, que Tu és Deus que não mente, Tua palavra declara que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é Deus fiel e justo, a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua promessa, a Ti mesmo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós queremos te bendizer o nome nesta manhã, pelos Teus livramentos, Senhor, pelos laços de morte dos quais Tu nos libertastes.
Nós queremos bendizer o teu nome por toda a assistência do Espírito Santo nas lutas, Senhor amado, naqueles momentos em que a vida parece se voltar contra nós. Nós louvamos o teu nome por todo o desejo de orar, de ler as Sagradas Escrituras, de estar na assembleia do teu povo para o Senhor nosso Deus prestar-te culto em espírito e em verdade. Senhor querido, tu sabes que nesta manhã recebemos na igreja, e ninguém precisa ser profeta para sabê-lo, homens e mulheres, Senhor, que estão passando por provas severas na vida. E por estes nós queremos interceder neste momento. Pedir a Ti, Senhor, por aqueles que viram o seu lar se desfazer e que não entendem, Senhor, como que vieram a se encontrar no ponto em que se encontram hoje, com um lar desfeito. Enxuga as lágrimas, Senhor. Ajude-os a ver para além das nuvens. Fala-lhes, Senhor, das Tuas promessas. Senhor, do Teu cuidado providencial. E do fato, Senhor, que não há incompatibilidade entre o amor ardente que Tu tens pelo Teu rebanho e os sofrimentos pelos quais os Teus filhos passam, Senhor, pois a Tua palavra diz que aprouve a Ti que fôssemos considerados como ovelhas para o matadouro. Senhor querido, nós pedimos pelos desempregados. Tu sabes o quão humilhante é o ser humano viver na dependência incerta da sociedade, da igreja, do Estado. E como traz dignidade à vida de um ser humano comer do suor do teu rosto. Que o Senhor ajude estes irmãos, Senhor, a encontrarem portas abertas de emprego e que possam exercer sua profissão com alegria de coração. Pedimos, Senhor, pelos que também enfrentam problemas com dívida, que venha o orçamento da família a ser corroído, Senhor, pelos juros do cartão de crédito, do cheque especial, em nome do Senhor Jesus. Livra-os, Senhor amado, do laço do passarinheiro. Senhor, guarda-os do devorador. Ajude-os, Senhor amado, a se livrarem da agiotagem, Senhor, dos grandes grupos financeiros, dos bancos desse país. E dá-lhes graça também, Senhor. Domínio próprio para ajustarem, Senhor, o que gastam ao salário que recebem. Dá-nos domínio próprio, Senhor. Pois Tu sabes que vivemos numa cultura de consumo, que nos move, Senhor, a gastar o que nós não podemos gastar, a fim de comprar o prescindível, Senhor. Senhor querido, nós pedimos pelos enfermos. Rogamos que agora, Senhor, mesmo na simplicidade deste culto, Senhor, que o Teu anjo toque no corpo daquele que aqui se encontra, travando batalha antiga com enfermidades crônicas. E não apenas isso, Senhor, irmãos nossos preciosos que têm sentido dores na carne, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que esta manhã seja manhã de cura, Senhor. Cura também para antigos conflitos psicológicos, Senhor. Aplica soberanamente a Tua palavra na mente destes, Senhor amado, que não têm conseguido dormir bem, que acordam com o coração sobrecarregado, cujo repouso, Senhor, não restaura as forças físicas e mentais. Opera milagre na mente, nas emoções, Senhor amado, até mesmo no inconsciente, Senhor. E ajuda o Teu povo a provar da gloriosa experiência dos Teus servos Paulo e Silas, Senhor. Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, que os apresenta presos, contudo, depois de levarem muitos açoites,
numa prisão, cantando louvores a Deus. Enche a nossa igreja de salmos, Senhor, de vitória, de libertação. Enche, Senhor, os nossos lábios de ações de graças. Senhor, traz alegria para o teu povo. Sela a tua paz na nossa família, Senhor, nos nossos lares. Que quem cruzar o limiar da nossa casa sinta o doce perfume de Jesus, Senhor. E que os nossos filhos vivam para a glória do teu nome. Sejam guardados no seu entrar e no seu sair, Senhor. E que todos possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que o Senhor batize com o Espírito Santo a igreja. Que o Senhor renove o amor pelas Escrituras e o entendimento do teu povo, a fim de que este conheça as insondáveis riquezas do Pai que estão em Cristo Jesus. E renova o prazer na oração, nas vigílias, Senhor. Ó Deus, une os irmãos para que estes juntos, em comunhão, nos montes, Senhor, em casa, nas dependências da igreja, busquem o batismo com o Espírito Santo, aquela renovação do alto, Senhor, aquele gozo indizível e cheio de glória. E pedimos graça a esta igreja, para que ela seja mantida unida, amando ardentemente o seu Salvador, que seja a igreja eficaz, Senhor, no cumprimento da grande comissão, igreja que ganhe almas, igreja que plante igrejas, igreja que abra grupos pequenos, igreja de presença importante, Senhor, nos campos missionários. E que esta igreja seja um verdadeiro candeeiro na cidade do Rio de Janeiro, Senhor, exercendo um ministério profético que revele a mente de Deus para a classe governante, para os cidadãos desta cidade sanguinária, Senhor. E agora que tua palavra vai ser proclamada, nós rogamos a ti que haja demonstração de espírito e de poder, que haja transcendência, Senhor, percepção clara, iniludível, de que Jesus está no nosso meio. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem ficar sentados. Em verdade vos digo, portanto, o que passa a ser dito tem especial importância. Não que haja versículo que possa ser descartado nas Sagradas Escrituras, mas não há a mínima dúvida que há uma hierarquia de verdades doutrinárias na Bíblia, e que nós precisamos, sendo assim, ter sensibilidade espiritual para atentarmos para essas verdades que de modo todo especial revelam a Deus, seu propósito para as nossas vidas e aquilo que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. Em razão da forma como o capítulo 10 é introduzido, nós somos levados a crer que há uma continuidade entre o capítulo 9 e o capítulo 10, não apenas do ponto de vista da forma como o Evangelho de João foi redigido, mas do ponto de vista dos fatos históricos. Tudo leva a crer que o Senhor Jesus fala em cima do tratamento que o cego de nascença havia recebido por parte da liderança religiosa judaica, que ignorou a cura. Pastores que não celebraram a restauração da vida de um homem que nascera cego.
gente que administrava uma instituição como essa, e que não foi capaz de se compadecer do que sofria, e celebrar, juntamente com ele, cura tão extraordinária. Chocado com o que testemunhara, o Senhor Jesus entrega essa mensagem, das mais lindas das Sagradas Escrituras, e que começa desse modo solene: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Como nós vimos no domingo em que examinamos esse capítulo 10, o Senhor Jesus está falando aqui sobre homens que exercem a função que eu exerço. E ele está dizendo que não pode estar neste lugar que eu me encontro nessa manhã, um homem que não teve um encontro com Cristo, que não fala as palavras de Cristo, que não prega, portanto, segundo Cristo. Esse é o sentido de o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Ele está falando do que de mais sagrado existe na vida. Isso aqui vale mais do que o rio Amazonas, vale mais do que a floresta amazônica, vale mais do que a Via Láctea, do que Andrômeda. Está falando do povo de Deus. As ovelhas, aqueles que na eternidade foram entregues pelo Pai ao Filho, a fim de que o Filho os redimisse dos seus pecados e constituísse para o Pai um povo de propriedade sua. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. O que o Senhor Jesus está dizendo é que uma pessoa pode ter acesso aos cristãos, às ovelhas, entrar no aprisco, sem ter passado pela porta que se chama Jesus Cristo. Quando que isto acontece? Quando eu gasto mais tempo num lugar como esse, falando sobre moralidade, do que falando sobre o Evangelho. Quando Freud, Karl Marx ou Immanuel Kant estão mais presentes no púlpito do que Jesus Cristo. Quando eu falo sobre ética, mas não anuncio as boas novas. O que Jesus está dizendo é que o contato com esse tipo de liderança religiosa representa concreta ameaça ao bem-estar espiritual da igreja. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, ele se apropria do que não lhe é de direito, e é salteador, usa de violência para se apropriar daquilo que pertence a Deus. Então não há mínima dúvida que nós estamos aqui diante de uma crítica explícita do Senhor Jesus aos padres, aos pastores, aos bispos, aos teólogos, uma vez que ele estava aqui se dirigindo aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, aos administradores da religião institucionalizada dos seus dias. E ele fala, portanto, de pessoas que ousaram falar em nome do Pai, sem mencionar o nome do Filho. Ele chama, portanto, de ladrões e salteadores, porque eles não entraram pela porta no aprisco das ovelhas, mas subiram para outra parte. Eles não têm autorização para pregar. Verso 2.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja só, que ele está falando, nessa passagem, de um Deus desesperado de amor por você, pela sua família, que não está entre nós em carne e osso, mas que se faz representar pelos seus ministros. Então aqui está a descrição do autêntico ministério sagrado. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, existe a porta das ovelhas, conforme nós vamos ver mais adiante, mas existe a porta para as ovelhas. E o que o Senhor Jesus está enfatizando nesta passagem é que o verdadeiro pastor das ovelhas, aquele através de cujo ministério Cristo se revela, se manifesta, dirige, consola, enxuga as lágrimas do seu rebanho, é aquele que passou por uma experiência real de conversão. É um ministro convertido. É um ministro que fala segundo Jesus Cristo. É um ministro que se parece com Jesus Cristo. É um ministro que leva pessoas a amarem Jesus Cristo, a imitarem Jesus Cristo, a viverem para a glória de Jesus Cristo, e que não tem nenhuma outra esperança de redenção, exceto através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não importa os títulos, não importa se ele domina o grego, não importa se ele domina o hebraico, não importa se ele é doutor em filosofia, o que nós queremos saber é se ele fala em nome de Jesus Cristo, se ele entrou pela porta, se ele tem esse selo sobre o seu ministério, se ele é cristão. É isso que Jesus está dizendo. E me parece que hoje, no nosso país, igrejas inteiras estão sendo conduzidas por homens que não entraram pela porta. Podem até ter feito seminários de teologia, mas não tiveram acesso à igreja tendo passado pela porta que é Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem é que naqueles dias, homens falavam em nome de Deus, sem terem sido enviados por Deus. E o resultado prático disso é uma canalha, que se vir você passando pela maior alegria da vida, não celebrará a sua felicidade, uma vez que não entrou pela porta, saltou o muro, exerce o ministério, desempenhando o papel de guia cego, fala sobre o que jamais viu. Verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é esse porteiro aqui? Penso que não deve ser objeto da nossa preocupação, uma vez que esse tipo de mensagem tem como propósito nos ensinar uma verdade central. E se nós nos dedicarmos em demasia ao exame do que é periférico, do que é incidental, nós vamos perder o foco e a intenção de Cristo nessa mensagem. Calvino, por exemplo, no seu comentário diz, se você quiser dizer que esse porteiro aqui é Deus, eu não me importo, eu só não estou certo com relação a isso. Porque nesta passagem, os detalhes da história inventada por Cristo nem sempre tem o seu sentido espiritual revelado pelo próprio Cristo. E Cristo, nessa passagem, não diz quem é esse porteiro. Só está querendo dizer que há um tipo de ser humano que
tem legítimo acesso à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está falando do ministério que tem a autenticação divina. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. O que significa, portanto, que Deus tem um povo. Grande mistério da vida. Eu vou argumentar, eu vou pregar como um anjo, eu vou assumir o púlpito possesso do Espírito Santo, vou proclamar a palavra como um Isaías, como um Jeremias, como um apóstolo Paulo, mas o mistério que o Senhor Jesus deixa claro nesse versículo 3, é que a mensagem só será decodificada pelas ovelhas. Quem não for ovelha, não vai discernir a voz de Cristo na pregação do pastor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Observem que o contexto histórico ressalta ou ilustra a doutrina. Porque o que estava acontecendo naqueles dias? Um homem cego havia sido expulso da sinagoga e se recusara a ouvir a pregação dos pastores do seu tempo. Ele havia fechado os ouvidos à pregação das principais autoridades judaicas. E, contudo, revelara profundo apreço por Jesus Cristo, chegando ao ponto de cair aos seus pés e prestar ao seu Salvador o culto que lhe é devido. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? O cego de nascença era ovelha. E por ser ovelha, não conseguia ouvir a voz de Deus na pregação dos representantes das instituições religiosas dos dias de Cristo. Mas, mediante o milagre da graça divina, havia sido habilitado a ouvir a voz do Pai na mensagem do Filho. Irmãos amados, o que me leva a crer que muito provavelmente a falta de discernimento espiritual no evangélico brasileiro dos dias de hoje denota falta de conversão. Simplesmente pessoas estão parando para ouvir pregadores que não falam coisa com coisa. Você espreme a mensagem, não sai conteúdo evangélico algum. É um festival de asneira, de pieguice, de moralismo rasteiro. E por isso, nós temos hoje, nas igrejas do nosso país, pessoas sem a mínima capacidade de perceber a excelência das coisas. Quanto mais o culto é ruidoso, mais barulhento, quanto mais o encontro dos santos se transforma em momento de entretenimento,
E quanto menos pregação há, e sólido conteúdo doutrinário, mais essas pessoas demonstram interesse em participar dessas reuniões que causam agonia moral, intelectual e espiritual em pessoas possuidoras desse sentido espiritual. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que ele opera através dos seus ministros, fazendo com que a mensagem do Evangelho alcance a vida de cada um dos membros do seu corpo, ou de cada uma de suas ovelhas, de modo absolutamente único, inconfundível, essencialmente, pessoal, de maneira que a mensagem se chama Evangelho, mas essa mensagem vai assumir na sua vida um gosto totalmente peculiar, uma vez que essa mensagem está sendo endereçada a um ser humano único, cujo cheiro da fronha do seu travesseiro o Criador conhece. O que o Senhor Jesus está dizendo é a verdade que mais pode emprestar dignidade à vida de um ser humano. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas, de maneira que a mensagem vai, mas veja só, de um modo que ela se adapta às suas singulares demandas emocionais, intelectuais e espirituais. É evangelho para todos, é o mesmo Cristo para todos, é o mesmo batismo para todos, é o mesmo Espírito para todos. Contudo, essa mensagem assume para você uma forma que o cativa, muitas vezes numa extensão significativamente diferente daquela que cativa o meu coração. Se me permita dar um exemplo pessoal, eu me lembro como que foi importante para mim. Eu acho que naquela época, a maioria dos evangélicos não interpretava o encontro com Cristo da forma como que eu fui levado a interpretar. Porque o evangelho naqueles dias, deixa eu ser mais claro, ele assumiu a seguinte configuração para mim. Eu vivia na praia, surfista, acordava às 6 da manhã, ia para a praia e voltava da praia às 6 horas da tarde. Não fazia outra coisa que não fosse viver no mar. Até esses dias eu fui pregar numa igreja pentecostal em São Gonçalo, aí o vaso profeta foi para o púlpito onde eu estava sentado, depois de ter pregado, veio na minha direção e disse: Deus me revela, varão, que um dia você andou com uma prancha debaixo dos braços, agora Deus o chama para ter debaixo dos seus braços os filhos que Ele lhe deu. Um negócio maravilhoso, aquilo me comoveu profundamente. Mas olha o que para mim fez toda a diferença naqueles dias. Sentado na prancha, pegando na água do mar, eu me lembro que várias e várias vezes eu fiz isso. E eu dizia: tu tens um Criador. Essas ondas foram formadas para mim. Não é mais o contato com a natureza, é o contato com um ser ensandecido de amor por mim. E que se alegra quando eu brinco nas ondas que Ele formou para a minha vida.
Para você pode ser que tenha ocorrido numa outra área. Eu me lembro daquele atleta olímpico inglês, o Eric Liddell, que ganhou as Olimpíadas, alguma Olimpíada, se não me falha a memória, na década de 30. Ele dizendo para sua irmã que queria que ele fosse logo para o campo missionário e largasse as Olimpíadas e se dedicasse à obra missionária na China, ao que Eric Liddell, conta isso, o filme Carruagens de Fogo, teria respondido: eu sinto que Deus me alegra quando eu corro. Deus tem prazer quando me vê correndo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agora, por que é assim? Eu não sei, eu não entendo essa coisa de Deus se alegrar quando nos vê correndo. Mas, sabe, e talvez você esteja dizendo para mim, Antônio, você também não sabe o que significa sentir que Deus se alegra quando vê dançando, quando vê pintando, sabe, quando o vê clinicando, quando vê ensinando. E esse é o sentido de o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não há a mínima dúvida que essa passagem serve de fundamento para aquilo que em teologia a gente chama de calvinismo. Todas as doutrinas calvinistas estão aqui dentro. A doutrina da regeneração, a doutrina da chamada eficaz, a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição eterna. Está tudo aqui na mensagem de Cristo. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que somente as ovelhas ouvem a voz de Cristo. Vem excelência nessa mensagem. É impressionante, porque o que está dizendo é o seguinte: é um dom que o Espírito Santo dá, Jonathan Edwards chama de sentido novo, que faz com que você receba essa mensagem como palavra de Deus, mesmo que não seja versado em filosofia, em antropologia, em arqueologia bíblica. Você ouve a mensagem, é aquilo que os teólogos calvinistas chamam de testemunho interno do Espírito Santo. A mensagem vem com selo sobre o seu coração. Você a ouve e você a estremece. Você se estremece, você a ouve ver excelência, você a ouve e é levada à comoção, porque ela chega ao seu coração como palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. As minhas ovelhas, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O que Ele está dizendo, portanto, aqui, é que a verdadeira igreja tem uma unção do Espírito Santo que a capacita a discernir a presença do falso profeta no seu seio. Ela não ouve. Quando você é nascido de novo, o pregador fala e você diz assim: cara, essa voz está esquisita. Isso não bate com a verdade. Falta excelência, falta graça, falta evangelho, falta autoridade. O Senhor Jesus está dizendo que esse sentido espiritual só as ovelhas têm. As ovelhas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, que coisa bonita, chama pelo nome. É evidente que Ele está falando aqui de um curral feito de pedras, no qual havia, isso é lindo, gente, é de arrepiar, no qual havia ovelhas que pertenciam aos mais diferentes donos. Então, era alguma propriedade em Jerusalém, em Israel, quer dizer, que servia para guardar os rebanhos dos mais diferentes donos. Então, o que ele está dizendo é que, meu pai, que coisa linda, que quando o pastor se aproximava, ele conhecia
tão intimamente as suas ovelhas, e as ovelhas a ele, que ele chamava as suas ovelhas pelo próprio nome. As demais ovelhas dos demais rebanhos ficavam inertes, não atendiam a voz do pastor, mas aquelas que pertenciam ao pastor decodificavam a sua voz, sentiam segurança na sua voz, livremente iam na sua direção. Isso é uma coisa impressionante, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus fala, e essa mensagem arde, ela queima o nosso coração. Porventura, disseram os 2 discípulos no caminho de Emaús, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras? É um milagre da eleição eterna, da vocação eficaz, da autoridade da palavra de Cristo na vida dos eleitos. As ovelhas ouvem, enquanto que as demais permanecem indiferentes. Não me peça para explicar esse ponto, eu não sei porque que a vida é assim. Eu não sei. Se você me perguntar, Antônio, explica isso. Não fui habilitado a responder essa pergunta. Tudo que eu sei é que eu vou morrer sem entender o funcionamento da cabeça de um ser humano que não vê excelência no Evangelho, que não ama o Evangelho, que não se interessa por Jesus Cristo. Jamais vou entender. Especialmente depois que eu vivi essa semana. Poderia apresentar vários outros motivos. 8 da manhã o telefone toca lá em Portugal. Quando eu vi 8 da manhã o nome do meu sogro, eu falei, é bomba. Que calculei, 4 da madrugada no Brasil. O que meu sogro está querendo falar comigo? Tenho uma notícia muito triste para te dar. A Magna morreu. Nossa empregada doméstica que trabalhava na nossa casa há 25 anos. A presença de um anjo no nosso lar. Como foi a morte? Domingo passado, ela em casa assistindo o Fantástico, comendo pipoca com o filho. Marido vira-se para ela, Paulinho, com quem estive essa semana, vamos tomar um chá para dormir? Ela falou, deixa eu tomar um banho. Toma um banho primeiro, a gente toma um chá e vai dormir. Entrou no banheiro, saiu do banheiro, estou me sentindo mal, caiu. Parada cardíaca, chegou na UPA lá do bairro, levada pelo meu sogro. A médica disse, olha, o exame de sangue dela é incompatível com o sangue de um ser humano vivo. Aí uma parada cardíaca final, morreu. Pergunta como é que foi minha semana. Além da tristeza, da saudade dessa amiga, do vácuo que ela deixou na nossa família, a perplexidade em relação à vida. Nessa hora o pecado é visto muito mais do que como transgressão moral. O pecado passa a ser visto como loucura. Tudo que você quer é comunhão com Cristo. Aproveitar cada segundo para viver para a glória de Deus. O meu sentimento ontem, sob o impacto dessa morte súbita e inesperada, é que não há imagem que melhor descreva a minha vida do que uma bolha de sabão. Está aí. Sob os cuidados da mão invisível e soberana de um ser infinito em paciência. Aí eu digo para um amigo que essa morte inesperada é um tapa na nossa cara. Que ela é humilhante. Que ela rouba toda a nossa alegria. Que ela nos deixa num vácuo.
num vazio sem chão. Eu não sou senhor do meu próprio corpo. Aí eu anuncio o evangelho para ele. E eu digo para ele que Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E ele dorme enquanto eu prego. E eu falo do sangue derramado, do perdão gratuito. E digo para ele que não há mensagem mais linda no universo do que o caso de amor que Cristo tem com a igreja. E como que na cruz a justiça e o amor se beijaram, porque na cruz nós temos perdão, e um perdão que é oferecido de modo justo. E aí ele recusa-se a ler a Bíblia. Faz pouco caso do Evangelho. Vive a levantar objeções intelectuais, insinceras, que tem como único objetivo fazer com que ele se sinta no direito de se evadir de um compromisso com Cristo. Eu não entendo. O não cristão, eu sei que o que eu vou falar agora é profundamente politicamente incorreto. O não cristão, para mim, é um enigma. É um enigma. Se há um aspecto da filosofia grega que causa horror aos teólogos cristãos, e por motivos justos, mas que eu entendo é quando os gregos dizem, isso inquietava os gregos. Se você pegar a filosofia grega clássica, você verá os gregos inquietos com a seguinte questão: como que nós nos deparamos com seres humanos que não pensam? A vida não causa espanto, eles não fazem perguntas, eles são pragmáticos, eles vivem para comer e trabalhar. Eles não se preocupam com mistério. Eles não indagam sobre o sentido da sua existência. E os gregos chegaram à seguinte conclusão: alguns seres humanos têm a gnose e outros não. Alguns seres humanos têm um conhecimento e outros nasceram sem essa luz. Bom, a explicação teológica que a Bíblia nos apresenta está nesse verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Por que você está aqui hoje me ouvindo? Porque você ama as Sagradas Escrituras? Porque você caça sermões na internet para aquecer o seu coração? Porque você compra livros de teologia? Porque você lê a biografia dos santos? Porque você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus? Porque Ele o amou antes da fundação do século e fez com que você fizesse parte deste povo eleito, e por isso você decodifica a mensagem, por isso você vê excelência em Cristo, por isso você vê excelência na cruz, por isso você vê excelência no sangue que foi derramado. Isso é graça do início ao fim. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, é Ele que nos move, é Ele que torna o nosso comportamento espontâneo, é Ele que nos põe de pé. Vai adiante delas. Meus irmãos, vocês têm alguma esperança de uma consolação maior para a nossa vida do que essa? Vai adiante delas. Põe o peito na nossa frente. Ninguém rela a mão em nós sem o consentimento do Supremo Pastor. Quando eu cheguei de viagem, acordei de manhã bem cedo e não senti o cheiro de café batendo a porta do meu escritório. Minha amiga empregada doméstica havia morrido. Fui para a cozinha,
o chinelo dela no canto, sua bolsa, a garrafa térmica que ela usava para nós tomarmos o café quase que diariamente juntos. Eu encostei na parede, fiquei petrificado. Mas como esse Deus me tem como sua ovelha, como esse Deus ama você e a mim, como Ele é o nosso pastor, como Ele é obcecado pela ideia de cuidar de você e de mim, trouxe suavemente ao meu coração as suas promessas. Promessas referentes à vida dos que partem, pois o Salmo 139 declara que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Promessas referentes ao fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nessas horas, vem o coração desejo de celebrar pelo que houve, e não gastar tempo com luto, porque tem muita gente para ser alcançada, tem muita verdade a ser proclamada, tem muita igreja a ser edificada para a glória do nosso Deus. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Você consegue ver isso? Você consegue se imaginar amanhã na Avenida Rio Branco, com o Senhor Jesus indo na sua frente? Você tem pleno entendimento que esse pastor não tira os olhos de sobre sua vida e de tudo que se relaciona à sua existência, nem um minuto sequer. Vai adiante delas e elas o seguem, porque mantém os olhos fixos nele, porque vem excelência nele, amabilidade nele. Então, ele é o pastor que cuida, que protege, que ampara e que dirige a vida do seu rebanho. E aí, a declaração gloriosa do verso 4, porque lhe reconhecem a voz. Porque sua voz é a voz de um íntimo, é a voz de um amigo, é a voz de um pai, é uma voz que lhe é familiar. Reconhecem a voz. Você não reconhece a voz de nenhum outro, só a voz dele. Reconhecem a voz. Vem excelência na voz. Sabem que o pai está falando através do filho, mesmo quando esta comunicação vem através de intermediários humanos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum. De modo nenhum seguirão o estranho. Por quê? Porque tem medo. Porque não tem confiança. É estranho. Não tem autoridade. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Não vai, quer dizer, a ovelha não vai dar ouvido ao falso profeta. Se Cristo não estiver falando através dele, as ovelhas fugirão. O que significa, portanto, que nós, vocês e eu, temos o dever de fugir de todos aqueles que não proclamam a sã doutrina. O texto está dizendo que a verdadeira obra de regeneração fará com que muitas vezes a igreja tenha que passar por santas, saudáveis e necessárias divisões, que é diferente de cisma. O cisma é quando os cristãos se separam por motivos fúteis. Mas à luz desta passagem, é da vida cristã os cristãos fugirem dos falsos profetas, não deixarem falso profeta ter acesso à sua igreja, não divulgarem suas mensagens, fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele é a porta das ovelhas e a porta para as ovelhas. Você só faz parte do rebanho, você só tem acesso ao aprisco, você só goza dessa segurança quando entra por uma única porta que se chama Jesus Cristo. Não há espaço aqui para o ecumenismo, para o discurso do tipo, todos os caminhos levam a Deus. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas, que permite, portanto, com que um ser humano se torne membro ou ovelha do seu rebanho, e ele é a porta para as ovelhas. Ele é que dá o direito de um ministro, de um pregador, de um profeta, se levantar para se dirigir ao povo eleito de Deus. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Veja só, vieram antes de mim. Ele não podia ter sido mais corajoso, mais ousado, mais direto, mais franco, mais contundente. Porque ele está falando tudo isso na frente dos fariseus que haviam banalizado a cura do mendigo. Porque essa é uma característica da hipocrisia religiosa. Se nós observarmos as páginas do Novo Testamento, nós nos depararemos com a presença de homens castos, de homens abstêmios, de homens assíduos na adoração no templo e na sinagoga e, contudo, perversos. Não há perversidade mais cretina, mais danosa, mais deletéria do que a perversidade do justo. Ele é moralmente impecável. Ele não tem amante. Ele não falta culto dominical. Ele é dizimista, mas é malvado. E o Senhor Jesus está dizendo, eles estão aqui. Eles vieram e estão. São ladrões e salteadores. Olha o que eles fizeram com o cego. Olha o tratamento que eles deram para o pobre, para o mendigo, para o doente. Olha como ignoraram a sua cura. E olha o que eles querem fazer comigo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que em meio àquela apostasia religiosa, observe, havia muita religião em Israel, muita sinagoga, o templo estava de pé, o país respirava o Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, nessa passagem, que no meio daquela... Meu Deus, me permitam fazer uma digressão. Há duas enfermidades que, por favor, pelo amor de Deus, eu peço que essa igreja permaneça atenta. São enfermidades que, quando entram, em geral, causam metástase e tornam a instituição religiosa para além de toda possibilidade de reforma. Número 1, a ortodoxia morta. Você tem calvinismo, você tem castidade, você tem abstinência, você tem dízimo, você tem culto, você tem confissão de Westminster, você tem pastores, tem presbíteros, tem templo, mas não tem alma, não tem amor, não tem doçura, não tem espanto, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem perplexidade, por força do contato com as verdades deste livro. Em História da Teologia, essa enfermidade leva o nome de ortodoxia morta. Você tem ortodoxia, mas não tem vida espiritual. Em contraposição a essa enfermidade, uma outra, responsável pelo fato da Europa de hoje ter se transformado num verdadeiro deserto espiritual, que é o liberalismo teológico, que é a tentativa
de adequar este livro aos pressupostos intelectuais da modernidade. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, estão entre vocês, vieram antes, já estavam aqui, estão entre vocês, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ou seja, a graça soberana, o decreto eterno da predestinação salvou aquelas ovelhas daquela apostasia, daquela cultura caracterizada pela ortodoxia morta. Verso 9. Eu sou a porta. Então observe que ele é o pastor e que ele é a porta. Que é difícil, como diz William Hendrickson, você usar apenas um elemento dessa metáfora para revelar tudo o que Cristo representa para você e para mim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, coisa linda. Se alguém entrar por mim, se alguém tiver um encontro comigo, será salvo. Salvo do quê? Salvo do quê, gente? Se alguém entrar por mim, será salvo. Vou apresentar o teste para você saber se você é crente ou não. Você espera encontrar salvação fora de Jesus Cristo? Você espera encontrar segurança sem Jesus Cristo? Você espera ter uma velhice jubilosa sem Jesus Cristo? Você consegue se imaginar perdendo os poderes do seu corpo gradativamente? Se exaurindo? A cabeça se enchendo de cabelos brancos? Sua pele, os pelos do seu corpo, seus órgãos nobres emitindo sinais de que você dura pouco. Você consegue imaginar segurança, paz, alegria sem Jesus Cristo? Por que eu não estou concorrendo nessas eleições? Porque essas verdades têm que ser pregadas. E a elas eu tenciono dedicar a totalidade da minha existência. Isso tem que ser dito, não há salvação fora de Jesus. Você espera agradar a Deus sem Jesus Cristo? Você acredita na possibilidade de obter perdão de pecados sem Jesus Cristo? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E olha que coisa linda, a liberdade do Filho de Deus. Entrará e sairá. E aqui, a declaração mais linda. Entrará e sairá. Ele está falando aqui de dois elementos da vida cristã. Segurança, entrará e sairá. Vai ter onde dormir, onde repousar. Vai ter o seu lugar de refrigério, de descanso. Vai poder se abrigar sob as asas do soberano, mas vai poder sair também para se alimentar. Vai achar pastagem. Entrará, sairá e achará pastagem. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você espera encontrar alimento para a sua alma fora de Jesus Cristo? Onde a grande questão existencial, o grande ponto, o grande tema da filosofia é onde encontrar pastagem? Onde comer? Onde renovar minhas forças? Como não enlouquecer? Pastagem. Entrará, sairá e achará comida. As questões emergirão. A vida lhe apresentará os seus problemas, suas indagações. O mundo tentará puxá-lo para baixo. Tudo haverá de colaborar para que você viva à base de calmante, remédio para dormir, de drogas. Que você não consiga dormir sem tomar suas doses de uísque.
E aí, nesse evangelho, nessa pessoa viva, bendita, que transcende a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, você encontrará alimento. Alguma coisa que fortalecerá os seus nervos, que renovará o seu espírito, que fará com que você acorde na segunda-feira dizendo: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque eu sou de Jesus, não vou ficar nessa cama, não vou ficar nesse quarto, tem um Deus a ser glorificado, um mundo a ser alcançado, tenho motivos para viver. Pastagem. Que você encontra em cultos como esse, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda essa ideia de você ser alimentado pela internet é do diabo. Do diabo, porque há promessas para esse culto que a Bíblia não apresenta para a internet. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Verso 10. É um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Porque atribui-se o verso 10 ao diabo. Que na verdade está aqui oculto no papel desempenhado na figura dos seus pastores, que são animados pelo inferno. Olha o que o texto diz. O ladrão, quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Gente, é o malandro que ocupa este lugar e que não entrou pela porta. Esse é o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vem somente para matar, roubar e destruir. Gente, meu Pai Santo, meu Deus, o Senhor Jesus está falando aqui do poder de destruição das instituições religiosas. Esse pastor gatuno, ele pode ter montado um império eclesiástico, que tem como objetivo matar, roubar e destruir. Ele não tem interesse pela sua vida, ele tem interesse pela construção de um império. Você é descartável, a última coisa que ele quer é democracia na igreja. A igreja elegendo seus liderados, os seus líderes, os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos. A igreja virou negócio dele. E que ele passa para o filho. Há igrejas no nosso país que funcionam como verdadeiro patrimônio da vida do ministro. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. É isso que a religião não mediada pelo evangelho faz com a sua e com a minha vida. Você se torna pior depois de entrar na instituição religiosa. Está claro isso para você? Não dá para nós prescindirmos da comunhão dos santos. Então nós somos movidos para esta comunhão que, veja só, por mais informal que seja, sempre tem que se institucionalizar em alguma extensão. E aí que está a bênção e a maldição. A bênção é que aqui eu vou encontrar as pessoas mais encantadoras, os meus melhores amigos. Se você me perguntar, Antônio, o que de especial você encontra na igreja? Eu diria, numa só palavra, interlocução. Tenho muitos amigos não cristãos, mas eu não posso falar com eles sobre o que de mais importante há na minha vida. Aqui eu tenho interlocução. Aqui eu falo e sou compreendido, porque é uma afinidade entre nós. Nós somos ovelhas. E há uma voz que toca o seu coração, que toca o meu coração. E nós podemos falar uns com os outros sobre a voz desse pastor. Agora o problema é que a igreja sempre haverá de ser um corpo misto. Muito dificilmente num lugar como esse você só tem filhos de Deus. E quando a Bíblia não é soberana no púlpito, quando o pastor não prega expositivamente,
quando a igreja ouve a mensagem de modo acrítico, sem consultar nas Sagradas Escrituras o que está sendo pregado, essa igreja pode se transformar no seu posto, deixando de ser igreja para se transformar em sinagoga de Satanás, tal como denuncia o livro de Apocalipse. Aí, gente, matar, roubar e destruir. O garoto que chegou aqui fumando seu baseado, pegava a sua onda, tinha aquele comportamento irresponsável, mas pelo menos era uma figura alegre, humana, brincalhona. No decorrer do tempo, está me vindo adjetivos aqui que isso me causa tanto asco, que são adjetivos que não são dignos do púlpito. Vira um monstrinho, vira um idiota, vira um estúpido, um moralista. Dá vontade de dizer, volta para o teu baseado, cara. Sua vida era menos ofensiva a Deus, enquanto você se entupia daquela droga, do que é hoje. Porque antes você era o menino mais novo da parábola, hoje você é o insuportável irmão mais velho, você é um peso. Como o meu amigo, pastor Ricardo Barbosa, disse para um membro da sua igreja, ele contou para mim. Falou, Ricardo Barbosa, uma das pessoas mais humanas que eu conheço, pastor da igreja presbiteriana do Planalto, em Brasília. Falou que chegou para um membro da igreja e falou, cara, o que houve com você? O que você fez das pregações? O que você fez dos retiros? O que você fez dos congressos? Você hoje é uma pessoa pior do que quando entrou na igreja. Então o Senhor Jesus está aqui fazendo um alerta. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se essa instituição está roubando sua alegria, sua espontaneidade, se ela está roubando a sua humanidade, se ela está fazendo com que você se torne uma pessoa fria, tenha uma resposta reformada para todos os acontecimentos da vida, de maneira que você lê jornal e não chora. Nada o comove mais. Você não tem uma Jerusalém sobre a qual chorar. Porque você sabe tudo, entende tudo. É um matemático da teologia. Perdeu a alma. Jesus está aqui dizendo, tomem cuidado com religião. Porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É claro, tudo isso animado por Satã, pelo diabo. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Aqui está o grande vetor da vida de uma igreja. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O que significa essa vida em abundância? É uma coisa que excede a tudo que você jamais um dia sonhou. Olha, eu vou mais longe. Vou te dizer de experiência pessoal e talvez você vai dizer o seguinte, Antônio, eu sinto mesmo. De você estar atravessando um momento de tamanha alegria na sua vida, de tamanho gozo, de Deus lhe proporcionar um prazer tão especial, você chega ao ponto de dizer, eu não tenho direito. Não é possível que isso aqui seja o cristianismo, essa vida tão bem-aventurada que eu estou vivendo nesse momento. Mas nessas horas você, em vez de se culpar, deveria erguer as mãos aos céus e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra se cumprindo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então esse prazer que eu sinto na cama com a minha mulher é dom teu. Essa comida que eu como e sinto o sabor é expressão do teu amor por mim. Essa noite enluarada que me comove, que me faz escrever um salmo, é porque eu sou habitação do teu Espírito, que me concedeu alma para amar, para celebrar. O crente come a comida e sente o sabor. Vida em abundância, plenitude do Espírito Santo, ser instrumento de Deus na história. Orar e ser ouvido, clamar e ouvir Deus lhe dizer, eis-me aqui. E o que fará? E o que falar do que você sente às vezes quando está dirigindo o carro? Você já foi batizado com o Espírito Santo dirigindo automóvel?
Me lembro de uma ocasião que passou uma ave, deu um rasante na minha frente. Eu falei, meu Deus, ela está ali. Metafísica, metafísica pura, ela tem que ter uma explicação, eu só encontro uma, o meu Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela vontade de falar naquele idioma que a gente nunca aprendeu. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse é o teste. Alegria indizível e cheia de glória, você a possui? Vida em abundância. Chamar Deus de Pai. Saber que você tem um pastor. Vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Interessante que no grego não é agatos, e sim kalos. Há uma diferença. Em geral, a palavra que é traduzida para bom, no grego é agatos. Aqui não é agatos, no original. A tradução bom, em razão da conotação que ela assumiu na nossa cultura, não revela a riqueza do texto. Porque kalos tem o sentido de formosura, de excelência. Eu sou o pastor excelente. Quer dizer, eu sou aquele cuja proteção que ofereço ao meu rebanho atende às expectativas de todos os que a mim me pertencem. Eu sou o bom pastor. Preste atenção, portanto, em nome de Jesus. O seu Cristo é um Cristo a favor de você. Ele é o bom pastor, amigo, perdoador, paciente, compreensivo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aqui a metáfora entra em colapso. Porque se formos falar em termos literal, o bom pastor morrer seria a desgraça das ovelhas. As ovelhas não teriam mais uma voz a ser ouvida. Não teria mais quem as protegesse. Não teria mais quem fosse ao aprisco e chamasse as ovelhas pelo nome para se alimentarem. Mas no nosso caso, nós precisávamos desesperadamente de um pastor que morresse por nós. E a Bíblia diz como ele o fez. Ele o fez se transformando em ovelha. E sendo imolado por você e por mim, a fim de que pelo seu sangue nós pudéssemos receber o perdão de pecados. Esse é o sentido mais amplo da salvação, e essa é a grande manifestação do seu amor que Ele tem a oferecer a você e a mim. Dar sua vida por nós. Veja só, não é dar sua vida para se tornar um exemplo das ovelhas, porque isso seria uma desgraça. Imagina, sermos salvos por imitarmos a Cristo. Estaríamos numa situação pior do que a dos crentes no Antigo Testamento sob o governo de Moisés. Não, ele veio morrer morte substitutiva, vicária, propiciatória, veio derramar o seu sangue pelo seu rebanho, de maneira que agora somos um rebanho perdoado, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, separado soberanamente para revelar as perfeições daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu termino com esses 2 versos. O mercenário, quem é o mercenário? Caramba, vou ter que falar de mim mesmo. É o pastor assalariado. Ele recebe para pregar. Só que você pode receber para pregar sem ser canalha. Martin Lloyd Jones era sustentado pela igreja, John Stott sustentado por ofertas, Billy Graham, idem. Mas existe a figura do mercenário. O que o caracteriza não é que ele recebe da igreja para pregar, é que o foco dele é o salário.
Foco dele é o dinheiro, foco dele é a prosperidade. Por isso que ele jamais é autêntico no púlpito. Ele não fala tudo o que pensa. Ele não é franco com as pessoas. O mercenário, que não é pastor, por que ele não é pastor? Porque ele não é semelhante a Cristo. A preocupação dele não é pregar a mensagem de Cristo. A preocupação precípua dele é usar a religião para obter visibilidade. A quem não pertencem as ovelhas, ele não tem o direito de ministrar para esse povo. Vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aqui está mais do que claro que o Senhor Jesus ensinava que a travessia por esse planeta, ela pode ser comparada a uma travessia, conforme disse Moisés, de um deserto de serpentes abrasadoras. A ovelha está exposta, como diz essa passagem, ao lobo, que arrebata e dispersa. São duas características do falso profeta. Ele faz com que você se converta a ele e divide a igreja. Ele arrebata e dispersa. Ele faz com que a ovelha se afaste de Cristo e viva em atitude de subserviência a ele. Acho que foi Calvino que disse que algo interessante. Nós éramos lobos, nós éramos leões, nós éramos ursos. Como explicar o milagre de nós termos sido transformados em ovelhas? Só a graça regeneradora. Último versículo da manhã. O mercenário foge. Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Porque o evangelho atrai perseguição. Dificilmente um pastor, é impossível, na verdade, um pastor fiel ao evangelho ser unanimidade. Ele será perseguido. Calúnias serão proferidas contra ele. E muitas vezes, portanto, ele verá a opção de diluir o conteúdo da mensagem a fim de que ele se entenda com todos como o melhor caminho a ser tomado a fim de preservar o seu salário, a fim de preservar os seus projetos de poder. Irmãos queridos, a que conclusão chegamos? Vamos lá. Há uma coisa que provavelmente une a todos os que aqui se encontram. Ou, certamente a maioria, eu creio. Entendo o que eu vou lhes dizer. Você e eu somos pessoas de alma religiosa. E nós vamos morrer dentro da instituição religiosa. Você consegue se imaginar um dia fora da igreja? Nem eu. Pois bem, o que Jesus declara nessa passagem? Que essa mesma instituição pode se voltar contra nós. E nós nos expormos a esse modelo de espiritualidade que mata, que rouba, que destrói. Que não comunica vida e vida em abundância. O que nos cabe fazer? Em primeiro lugar, nós nos precavermos dessa gente. Antes de você saber em que seminário o pregador estudou, quais os seus títulos, se ele fala francês, inglês, alemão, procure saber se ele tem se ele carrega no seu ministério esse selo. Ministro
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele entrou pela porta, ele fala segundo Cristo, ele aproxima as pessoas de Cristo. Ele faz com que a igreja seja mais de Cristo do que de direita e de esquerda. Agora, segundo lugar, nós devemos pedir graça a Deus para que nós, por outro lado, não sejamos os administradores de uma instituição que mata, que rouba, que destrói. É dever de vocês, é dever meu, lutar para que isso aqui comunique vida e vida em abundância. Para que essa igreja esteja impregnada de Cristo. Que oremos, portanto, para que Deus não permita que nós sejamos os fariseus dos tempos modernos. Que aqui seres humanos encontrem aconchego. Que aqui o mendigo cego seja tratado com dignidade. Que aqui Cristo reine. Que pessoas se convertam a Ele e não ao pastor ou à instituição. E que todos nós, nesse encerramento de pregação, peçamos a Deus graça para conhecermos a nossa própria fé. O que a caracteriza? Viver na companhia de alguém que é bom, de alguém que é excelente, que vai na frente, cuida de você e de mim, e que quer comunicar a você e a mim vida, e vida em abundância. Alguém que tem pasto a oferecer para você e para mim, que tem alimento, que pode nos sustentar em todo o transe da vida. Que Deus enche a nossa igreja de homens e mulheres cheios de vida, vida abundante, que faça com que nossa querida igreja se transforme num verdadeiro candeeiro para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu sinto que o Espírito Santo está querendo se dirigir a todos, mas em especial a algumas pessoas. Meu servo, minha serva, pense se Deus não está se dirigindo a você nesses termos. O vejo com o coração por demais sobrecarregado. Como diz a antiga canção, não tenhas sob ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Diz o Senhor para você, ovelha do rebanho de Cristo, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, nós pedimos a Ti que o resultado dessa pregação seja podermos sair deste templo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma
e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Senhor querido, são dias difíceis para o nosso país, para a nossa cidade. Dias de derramamento de sangue, de violência, de luto, de depressão econômica, de insegurança política. Dias de desemprego, dias de endividamento, dias de perplexidade, de desejo de sumir do país. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra para o teu rebanho que tu és o nosso pastor, que quem fez a promessa é fiel, e que nós entraremos e sairemos e acharemos pastagem, porque o Senhor vai à frente, e nos concede graça para, no meio dessa cacofonia toda, discernir a tua doce, bendita, bem-aventurada voz. Louvamos o teu nome pelo mistério da eleição, por fazermos parte desse rebanho. Sim, Senhor, somos tuas ovelhas, e reconhecemos que não somos páreo para a vida, mas que temos um pastor que cuida de nós, e por isso a uma só voz declaramos: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.